Graça e paz, irmão. Amém. Nós vamos dar início nessa abertura, esse culto de louvor ao nosso Deus. Vamos iniciar fazendo uma oração. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Pai, por o Senhor ser tão maravilhoso para nós, Senhor. E o dia já se passou, Pai, a escola dominical, aprendendo um pouco da Tua palavra. Agora, nesse instante, Pai, que estamos iniciando este ato de culto a Deus. Nós sabemos que o culto nós devemos e merece só única e exclusivamente para Ti, Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor é o tudo da nossa vida. E aqui estamos em nome de Jesus, ó Pai, para ouvir a Tua voz, para encher o nosso coração, ó Pai, para, Senhor, confortar a nossa alma, ó Deus, numa hora tão angustiante que nós estamos atravessando, Jesus. Nós sabemos que o mundo está tão desesperado, ó Deus. A humanidade está como que vagando sem esperança de um lado para outro, Pai. Que a igreja de Deus, que o Teu santo povo possa, Senhor, nesse momento nós se alicerçar mais em Ti, Senhor. Podemos, Senhor, se agarrar mais contigo, Pai, porque contigo nós somos mais do que vencedores. Pai, agora fortalece a fé daqueles que estão desanimados. Traz de volta, Senhor, aqueles que estão talvez afastados da Tua casa, Pai. Senhor, agora cura, Senhor, se porventura houver alguma enfermidade, Pai. Principalmente, Pai, a enfermidade do Espírito, que muitas vezes é uma enfermidade que a medicina não cura, mas o Senhor pode curar, Senhor. Ó Pai, guarda-nos, fortalece nós, Senhor, e orienta-nos nesse ato de culto, Pai. Que tudo que vai acontecer nessa tarde, nessa noite, nós esperamos a unção do Teu Santo Espírito. É no nome santo de Jesus que nós clamamos, que nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Nós vamos dar início cantando um hino. O hino de número 45 da nossa cantaia, para iniciar.
210. Olha que letra maravilhosa desse hino. Cantando, entra cantando e sentindo por dentro a mensagem. A igreja está firmada em Cristo. Aqui diz o hino: a igreja está firmada em Cristo, seu Senhor, que pela água e o verbo criou de novo o amor, buscou-a como a noiva, do céu aqui desceu, comprou-a com seu sangue e a vida assim nos deu. Ó glória! Eleita pelos povos, mas tem um só Senhor, tem uma fé origem, Jesus o Salvador. Bendiz somente ao nome, uma esperança tem, e só de um pão partilha, que a graça deu também. Ó glória! Que a graça foi essa graça maravilhosa que nós estamos sentindo hoje, no dia de hoje. E por entre o sofrimento, a guerra divinal, que é uma guerra que o mundo está, nós como igreja estamos travando, que hoje a lição falava até uma guerra infernal, né? Contra o mal. A igreja está lutando, o povo de Deus está lutando nessa guerra terrível contra o mal, que é uma guerra infernal, e
precisamos tomar bastante cautela para que ela não nos vença, mas nós temos que ser vencedor por Cristo. E a igreja, a paz espera, paciente até o final, e na visão gloriosa que a fé conquistará. A igreja vitoriosa em Deus descansará. E que bacana essa mensagem. Mas neste mundo a igreja é unida ao Trino Deus, e muitos outros santos que em paz estão nos céus. Felizes são os salvos, que nós também, Senhor, contigo a paz gozemos do eterno lar de amor. Hoje, conversando com o Gabriel, a gente percebe que Deus trabalha de uma maneira que a gente não sabe, não tem explicação. Às vezes há coisas que acontecem na nossa vida, nós não entendemos. Às vezes é uma permissão de Deus, porque Deus é aquele que ama. Muitas vezes nós estamos lá no fundo, amarrado por Satanás, e Deus vai e quebra os laços. Muitas vezes ele desmancha aquela corrente maléfica e traz novamente a liberdade para glorificar a Deus, como ele falou já hoje para mim. E é isso. Eu peço de coração para que você continue assim, pensando que esse Deus nos liberta, esse Deus que nós servimos, Ele dá para nós a prova, mas também Ele dá o escape para nós escapar, para nós suportar as nossas dificuldades, porque se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, ora de Israel, com certeza nem aqui nós já estávamos. Mas graças a Deus que nos dá vitória para o nosso Senhor Jesus Cristo, é por isso que estamos aqui glorificando e sentindo alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E nesse instante nós vamos fazer uma devocional com toda a igreja no Salmo de número 84. Salmo de número 84. Eu convido a igreja para ficar em pé. E nós vamos fazer essa leitura assim como nós fazemos. Eu leio o primeiro versículo, a igreja responderá pelo seguinte: saudades do templo. Todos encontraram? Eu leio o primeiro versículo e a igreja vai respondendo pelo seguinte, o segundo: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre, a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000, prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol, escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que o andam retamente. Ó Senhor Deus dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Graças a Deus. Nós vamos fazer mais uma oração nesse instante. Para essa oração, eu convido a nossa irmã Carmelina, que ore para nós nessa hora. Nosso Deus, nosso eterno Pai, estou agradecido, Pai, por
com vida e um pouco de saúde e toque na tua casa. Amém. Quero agradecer por as bênçãos que tem derramado na minha vida e na vida dos nossos irmãos também. Ó Deus, muito obrigado por tudo, meu Pai. Abençoa cada lar representado aqui, Senhor. Amém. Cada um possa buscar sempre a tua presença. Porque sem ti não somos nada. Ó Deus e Pai, muito obrigado por tudo. E peço a Deus, não que haja mérito, que sou fraco, imperfeito, dentro de Deus. É no nome santo de Jesus que peço e agradeço. Agora por tudo sempre. Amém. Amém. Agora, eu vou dar programa para as crianças. No vale agora. Agora vamos dar passar para o Fazer da Fé e o conjunto Benésio.
Pelo
perfeito afogou meus medos, e agora posso olhar só pra você. Emmanuel, nunca me deixou. Emmanuel, Deus comigo está. Nos meus piores medos, fraquezas e anseios, você comigo está. Você comigo está. Quando eu não te enxergo, eu sei que está por perto. Nunca me deixará, nunca me deixará. Emmanuel, nunca me deixou. Deus comigo está. Nos meus piores medos, fraquezas e anseios, você comigo está. Você comigo está. Quando eu não te enxergo, eu sei que está por perto. Nunca me deixará, nunca me deixará. Emmanuel, nunca me deixou. Emmanuel, Deus comigo está. Salmo 103. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é mim bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Vamos orar nesse instante. Eu convido a nossa irmã Irani para fazer a oração, e após nós passaremos para louvor. Senhor Deus, Pai, graças a nós damos, ó Pai, mais um dia estamos aqui com vida e saúde, para louvar e bendizer o teu santo nome. Amém. Ó Pai, eu te peço que o Senhor esteja conosco em cada família que é representada, como o teu servo que está fazendo a liturgia, o pastor que logo irá trazer a mensagem, que ele seja sempre ungido por ti, trazendo a mensagem que nos possa edificar novos caminhos que nós temos que viver aqui na face da terra. Ó Pai, abençoa aqueles que estão desviados, ó Pai, traz de volta para casa, ó Pai, enquanto há tempo e há oportunidade. Porque esse mundo nada oferece de bom, mas está aqui, sempre tem pão com fartura. Ó Pai, tudo eu te peço, entregue tudo nas tuas mãos. Eu não sou o que me tudo, mas o Senhor, sei que o Senhor está pronto a nos perdoar todos os nossos pecados. Tudo eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. O Salmo 27 fala: anelo pela sua presença, porque quem é a nossa luz? É o Senhor. Em quem nós buscamos a salvação? É do Senhor. E aqui fala que uma coisa nós pedimos ao Senhor e nós buscamos que possamos estar morando na casa do Senhor todos os dias das nossas vidas, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu coração. No versículo 8 ele fala: ao meu coração, meu povo, buscai a minha presença, buscai
buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Nós estamos aqui hoje buscando a tua presença em nossas vidas, porque a tua graça é que nos basta. Vamos tocar em pé na tua presença. Vamos buscar ao Senhor. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa Para sempre, para sempre, para sempre. o seu amor Teu amor me sustenta nas nossas fraquezas. nas minhas fraquezas, Senhor, Só tua graça me basta, tua presença, tua presença me sustenta, só tua graça me tua presença me sustenta. graças a Deus, a nosso Deus, porque a nossa fraqueza, Ele é que nos sustenta, Ele que nos repete, nos dá fortaleza. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, Teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, Senhor, só tua graça me basta, tua presença me sustenta, só tua graça me basta, tua presença me sustenta. Agradecer ao nosso Deus, porque a tua graça nos sustenta. E o versículo 10 do 86 fala: pois tu é grande e opera maravilha, porque só tu és Deus. Quão formoso és, Ele é rei do universo, e a tua glória, Ele enche a terra, Ele enche os céus. Porque maravilhoso é estar em tua presença. Nesse momento nós vamos estar cantando, se tiver sua oferta, dízimo, nesse momento estar cantando. Quão formoso és,
maravilhoso é poder te contemplar, Senhor. Obrigado por o Senhor Deus ter dado mais essa oportunidade, Pai, de estar na tua presença. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por cada um que faz parte, Senhor Deus, que aqui não pode chegar também, que Deus, com tua mão, esteja amparando, protegendo, guiando a vida de cada um, Senhor. Entregamos nas tuas mãos os vídeos enfermos, quantos que estão nesse momento, Pai, gemendo, quantos estão nesse momento sofrendo, quantos estão no momento de dor, que Deus vai de encontro com suas vidas. Entregamos tudo nas tuas mãos, porque o Senhor Deus conhece as necessidades de cada um, Pai. Entregamos, Senhor, a vida do pastor que vai estar trazendo a tua palavra também, Senhor. Que o Espírito Santo, Senhor, vai estar ungindo essa vida, Pai. E esteja cada um de nós, ó Pai, que nós possamos estar com nossos ouvidos atentos para estar recebendo a tua palavra, Pai. Recebendo a palavra que vem lá do alto dos céus, ó Pai. Senhor Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas famílias, Pai. Obrigado, Senhor Deus. Entregamos nas tuas mãos nossas famílias, cada um que está aqui presente, aqui também não pode estar. Que Deus, Senhor Deus, vai estar amparando essas vidas, nossos filhos, ó Pai, entregamos nas tuas mãos, ó Pai. Entregamos essas vidas nas tuas mãos, ó Pai, porque o Senhor Deus é aquele, Senhor Deus, que conhece a cada coração, que aonde estiver, que vem estar lembrando esse Deus que nós cremos, esse Deus que nós cremos, esse Deus que tem cuidado de cada um de nós. Entregamos, Senhor Deus, esse ato de trabalho nas tuas mãos, esse louvor, ó Pai, que vem lá dos céus, ó Pai, que nós possamos não louvar, Senhor Deus, por nós mesmos, mas sim louvar, Senhor, com amor de coração, Senhor, sentindo a tua presença, nos renovando cada dia mais, ó Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, é o nosso agradecimento, em nome de Jesus, amém. Se não vai ser.
sem amor, já chegou um Salvador, Ele vai te libertar. As feridas lá na cruz, as feridas lá na cruz, curarão sua ferida, curarão suas feridas. E ao lado de Jesus haverá uma saída, haverá uma saída. Minhas lágrimas foram lanças do seu lado, e fez um rio que curou meu passado. Minhas lágrimas foram lanças do seu lado, e fez um rio que curou meu passado. Vamos orar nesse momento para a iluminação da palavra. O pastor vai daqui a pouco trazer a mensagem. Eu peço para o ministro Lisânia fazer essa oração de iluminação, para que nós possamos sentir a presença de Deus mais e mais. Querido Deus, nessa hora nós nos colocamos diante da Tua presença para pedir que o Teu Santo Espírito, ó Deus, venha iluminar os nossos corações, Sim, Jesus. venha também iluminar a vida do pastor, Sim, ó que Deus. nesta hora vai fazer a leitura e da mesma estará trazendo a Tua meditação nessa Amém, noite, ó Pai. Jesus. Que a Tua palavra possa achar, ó Deus, um lugar no nosso coração Sim, que possa tomar o todo por completo. Que nós possamos Amém. viver a Tua palavra, que nós possamos, ó Deus, aprender da Tua palavra, que nós possamos, ó Deus, saber usar a Tua palavra, e assim nós precisamos, ó Deus, nos entregar a Ti. Assim Amém. nós precisamos, Senhor, estar disposto a Te ouvir, a Te obedecer e a guardar a Tua palavra no nosso coração para nós não pecarmos. Amém. Ó Deus, nessa hora nós nos colocamos diante da Tua presença, nós também Te agradecemos e nessa hora nós também intercedemos, ó Deus, pela Igreja Central de Votorantim, ó Pai. O desejo do nosso coração, ó Deus, é que o Senhor, como diz a oração da Abacuque, reaviva, ó Deus, a Tua palavra, Sim, ó Deus. reaviva, ó Deus, a Tua obra no meio do Sim, ó Teu Deus. povo. Seja, ó Deus, presente. Seja, ó Deus, o dono da igreja. Seja, ó Deus, o dono de tudo, e que aqueles membros, ó Deus, possam olhar para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus seja o centro de cada coração. Sim, ó Deus. Que o Senhor Jesus possa estar habitando em cada vida, ó Deus, me diz a Tua palavra, que a porta do inferno não prevalecerá contra a Tua igreja. Amém. Nessa hora nós entregamos e entregamos aquela igreja nas Tuas mãos, porque aquela igreja é Tua. Aquela igreja pertence ao Senhor. Amém. E nós intercedemos e oramos, Senhor. Não sabemos qual trajeto, mas nós sabemos que o Senhor dará a direção certa. Nós Amém. sabemos que o Teu Santo Espírito conduzirá, ó Deus, aquele povo para a Tua obra, a realizar e a pegar a Tua palavra. Ó Deus, fala aos nossos corações essa noite, através da Tua palavra, Deus. Nós possamos ouvi-la, que nós possamos entendê-la. Amém. Mesmo não querendo, ó Deus, ouvir muitas vezes o que nós queremos, mas o que nós precisamos ouvir. Ó Deus. Amém. É a nossa oração, compreendendo os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Grande é o Senhor nosso Deus, né? Aquele que vive e reina eternamente. Se nós estamos aqui, é porque Deus permitiu, né, que nós estivéssemos em todo esse momento, né, que nós estivemos aqui, né, até esse momento. Deus tem falado, né, ao nosso coração, e a gente vê que o mundo não gira só porque a gente quer, né? É porque Deus assim ordenou, né? Até o último momento, né? A sua palavra é que permanece para sempre. A igreja, cada vez que existe uma dificuldade que seja, a gente sente, né, que o povo se apega, né? Mesmo que alguns, né, possam se esfriar, mas a maioria sabe que só tem alguém, uma coisa para se apegar, que é Deus, né? Por isso que a gente afirma
a nossa fé em Deus. Nessa noite eu quero compartilhar, o que Deus colocou no meu coração. Vamos em Lucas, o Evangelho segundo Lucas, capítulo 11. A gente vai do verso 24 até o 28. Então, capítulo 11, do versículo 24 até o 28. Eu aguardo até irmãos e irmãs encontrarem. Diz assim a palavra de Deus: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando, diz: voltarei para minha casa, donde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Oremos novamente. Paizinho, eu agradeço primeiramente pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar na Tua presença santa, presença maravilhosa, presença que nos enche de alegria, presença que nos enche de paz, presença que nos dá conforto. E é por isso que nós conseguimos ainda permanecer em pé. E nessa noite que o Teu povo glorifica o Teu nome, cultua o Senhor, ó Deus. Nós queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor continue conosco, nos oriente, ó Deus. Fale através da Tua palavra também, embora a Tua palavra já cantada, proferida pelos lábios dos irmãos e irmãs, já estão entoando também, Senhor, e ecoando em nosso coração. Mas nós queremos mais uma vez que o Senhor fale através desse texto, Pai. Amém. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Bom, estava, na verdade, sentado, procurando um texto para falar nessa noite. E alguém me perguntou sobre esse texto. Então eu falei: opa, é esse texto. Olhando, no texto, falei: é esse texto mesmo que nós vamos falar nessa noite. E o tema é mente vazia, campo produtivo para o diabo. Vocês conhecem um ditado também que diz que mente vazia é oficina do diabo, E é verdadeira, porque a nossa mente, ela é capaz de produzir coisas que até nós duvidamos que somos capazes de pensar algo, Mesmo a boca que profere louvores a Deus, também muitas vezes consegue pensar no mal e na morte de alguém. Essa mente, a mesma mente. Então nós temos que ter muito cuidado, queridos, porque esse campo, que é a nossa mente, é muito fértil. E muitas vezes a gente viaja longe, E
se não for preenchida pelas coisas de Deus, a tendência é a gente só pensar coisa ruim e maligna, diabólica. Sabe por quê? Né? Isso me veio na mente, porque eu fico muito preocupado com isso, como o mundo gira, tá? O mundo gira de uma maneira muito complicada, e nós podemos nos tornarmos vulneráveis, enfraquecidos, para que o nosso coração, a nossa alma se entregue, né? E se entregue mais e mais com as coisas que não é de Deus, né? E as coisas de Deus acabam ficando bem longe. Nós podemos nos expandir nas coisas espirituais. Eu paro muito para fazer reflexões de alguns servos de Deus, né, em passagens bíblicas, de como serviam a Deus e como pensavam em Deus e como se relacionavam com Deus. E de certa forma, né, não é esse tipo de ciúme, de inveja, né, mas quem não gostaria de se sentir como Moisés se sentia ao falar com Deus quando subia no monte, e outros profetas, né, que aparecem nos textos bíblicos, que falavam tão diretamente com Deus. E a gente olha para hoje nesses relatos bíblicos, a gente se sente tão distante como igreja hoje, enfraquecida também, e parece que isso nem é possível acontecer, que a gente tenha um relacionamento assim tão aprofundado com Deus, e isso é possível. Né? Cabe uma entrega total em todas as áreas da nossa vida, né? A gente está falando aqui em intelecto, a gente está falando do racional, para a gente já construir, através dos textos bíblicos da palavra de Deus, algo que é sustentável para a nossa vida. Repito, algo que é sustentável, porque as outras coisas não são sustentáveis para nós. Todas as coisas que a gente for construir fora da palavra de Deus, só nos derruba e nós voltamos a zero de novo na nossa vida. Essa é a concepção que eu tenho, das coisas, das trajetórias aqui que a gente toma das coisas humanas. A gente constrói alguma coisa, não tem o alicerce suficiente e cai por terra. Porque é só em Deus que a gente consegue construir algo que realmente nos sirva, para uma vida que deixa a gente olhando, para um caminho assim tão maravilhoso que é o caminho do Senhor. Esse texto mostra alguém que havia sido dominado pelo mal. Ele estava possuído, vamos lá, o texto mostra lá o versículo 24, ele sai do homem, se ele sai é porque ele estava, daí ele é expulso de alguma maneira, ele saiu dali, e fala, é interessante, porque o texto ele caminha, ele fala assim que o espírito, ele saiu e andou por caminhos. O que quer dizer caminhos áridos? Ele está à procura de uma habitação. A gente tem que refletir sobre essas coisas, O campo espiritual. E às vezes o nosso entendimento, até como igreja mais tradicional, que não existe espírito, do mal, gente, nós temos que fortalecer a nossa vida em Deus, porque isso realmente existe. É só a gente observar como as pessoas vivem nesse mundo, como explicar, as pessoas não conseguirem sair de uma vida em pecado,
Por quê? Porque ela está dominada por algo mal. E esse algo mal, o que é? Um espírito que quer dominar as pessoas e fazer com que as pessoas se distanciem de Deus. Então não é brincadeira, né? Fala que ele anda procurando repouso, quer dizer, uma habitação. Essa habitação é o corpo de um ser humano. E não achando, diz: voltarei para a minha casa de onde saí. O que o texto mostra? E daí vai lá, né, no versículo 25: e tendo voltado encontra varrida e ornamentada, quer dizer, não foi preenchida por nada. Saiu dali, só que a pessoa continuou na mesma, não procurou encher aquela casa, o pensamento, o coração das coisas de Deus. Estava um campo tranquilo para ela voltar e habitar. Vamos fazer, né, uma reflexão. Por exemplo, você tem uma casa, né? Uma casa física, e você deixa limpinha, arrumadinha, fecha ela. Se alguém souber por um certo tempo que aquela casa não habita ninguém, essa casa é invadida. E alguém vai morar naquela casa. Para a gente fazer uma reflexão como funciona o nosso coração, a nossa mente. A gente tem que preencher das coisas de Deus. Eu conheci, queridos, bastante pessoas que foram libertas do vício, da droga. E a primeira coisa que eles pensaram, até um pensamento até legal, bom, louvável, que eles queriam trabalhar no ministério de tirar pessoas da droga também. O que aconteceu? Eles não estavam tão alicerçados, voltaram de novo, porque eles foram justamente trabalhar com pessoas de vício, pessoas que traficavam, e eles tinham a droga na frente deles, eles não estavam fortalecidos, voltaram, retornaram. Algum tempo atrás, eu estava, né, num bairro, acho que vocês ouviram falar de Sorocaba, que chama bairro Nova Esperança. É um bairro meio complicado de Sorocaba. Patrulhamento de madrugada, uma porta, uma caminhonete aberta, com as portas abertas, o som, né, bem alto. Colega, vamos lá, né, vem lá e tal. Na hora que eu cheguei e pedi, eu não reconheci a pessoa, peguei a identidade e o nome dele, Osnei, ele já está morto, tá? Osnei. Olhei para ele e falei: Osnei. Era um irmão que era da Igreja Batista e havia saído da droga e voltou. E eu não consegui mais reconhecer ele, o estado que ele tinha ficado. Então foi numa reflexão apurada desse texto, foi justamente o que aconteceu com ele. Ele foi dominado com outras coisas mais, que eu não pude nem reconhecer a fisionomia dele mais. Deu uma tristeza profunda no meu coração. Eu conheci ele, né, saí de lá trabalhando na igreja batista, a esposa dele era pianista. E ele estava de novo naquelas condições. Eu fiquei sabendo que mais tarde ele se suicidou. Vocês viram? Chegou a morte. Olha só na onde vai dando as coisas. Então Deus, ele mostra, né, Jesus, ele aponta isso, e a gente vê na vida prática, e a gente conseguiu infelicidade, né, de ver que realmente isso é concreto, queridos. É só a gente observar e fazer a leitura das coisas que às vezes acontecem perto da gente.
E a gente fala, olha, não brinque, né, com isso. O versículo 26 fala, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores. É de arrepiar, né? Piores do que ele. Quer dizer, já não era boa coisa, espírito maligno, né? Leva outros 7, né? Companheiros piores do que ele. Entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Queridos, hoje talvez a gente tenha um tempo livre para fazer alguma coisa. E o que a gente tem que fazer nesse tempo livre? Encher das coisas de Deus. É que a gente não pensa em bobagem. Tá lá, vem, né, as ideias erradas. Vamos lá, vamos abrir a Bíblia, vamos orar, vamos falar com Deus, né, das melhores hipóteses, vamos trabalhar, vamos cansar o nosso corpo, vai fazer uma corrida, vai jogar bola, mas não pare de ficar pensando. Ainda mais no tempo que nós estamos, que o pessoal está caindo numa depressão louca, né? Isso daí é um mal da nossa época, queridos. Ninguém está livre disso, não. E eu abro aqui, eu passei, né? E de vez em quando nós passamos por épocas assim da nossa vida. Não adianta fingir, queridos. Às vezes que nós estamos bom. Eu lembro que épocas, e Deus ele é tão misericordioso como Ele trabalha na nossa vida, que eu lembro numa época, eu estava trabalhando, né, numa igreja, e eu estava assim, tão triste, tão deprimido, e eu louvo a Deus por isso, porque se não fosse as coisas de Deus, eu não tivesse que ir à igreja para fazer o trabalho de Deus, eu ficaria trancado em casa. Percebe? Daí eu olhava assim para a hora que a gente ia para a igreja. E isso foi o que sustentou a minha vida. Então, se a gente não tiver algo para alimentar o nosso tempo, a nossa vida, a gente se dobra ao desânimo, ao fracasso. E é o espírito maligno que quer, né, destruir. Toda vez que me vem eu lembro, né, dessa época assim muito triste, né, seca da minha vida. E que às vezes as pessoas, eu estou falando aqui, mas muitos de vocês podem justamente falar, eu passei por isso, a igreja, ninguém, nem o irmão sabia que você estava mal assim. Né? Porque o pastor chega lá, prega, né? O Espírito Santo, a misericórdia usa, o pastor está bom. Estou falando isso para cada um de vocês. Tem irmão do nosso lado, irmã do nosso lado. E a gente não sabe muitas vezes a secura e a tristeza, às vezes, que vai na vida de cada um. Por isso que a gente tem que orar um pelos outros. Para que a gente não seja, queridos, de forma alguma tentado, né, com uma mente vazia e deixar esse campo produtivo para o inimigo, porque se a gente não tiver isso para nos apegarmos, a gente sucumbe. É quando vê, a gente está morto, né, destruído, e é justamente isso que o nosso adversário quer. Vamos olhar lá, né, no versículo 27 e 28. A mulher, né,
ouve ali as palavras de Jesus, se maravilha, fala da mãe de Jesus, né, bem-aventurada, né, aquela que gerou, mas ele fala assim: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então, o remédio, queridos, para que o inimigo não ache a casa ornamentada, varrida e desocupada, está aqui no versículo 28. Ouve a palavra de Deus e guarda, enche o espaço do coração com a palavra de Deus. Já vai achar ocupada a casa. Talvez ele encontre outro lugar, infelizmente, porque é assim que eles agem. A gente tem que resistir, guardar a palavra. Quanto muitas vezes, queridos, né, falando de igreja, não vem também a ideia: eu não vou ler hoje a palavra de Deus, eu não vou orar, cai desânimo das coisas de Deus. Resista a isso também. Eu não vou orar, deixa pra... Não, eu vou orar sim, deixa eu ver. Desanimar eu não. É uma luta constante, viu? A luta espiritual, a luta cristã é diária. Leia a Bíblia. Pega um texto durante o dia, reflita esse texto durante o dia. Pega lá, de repente, um salmo. Leia a primeira vez ele de manhã, 1, 2 vezes, releia ele. Na hora do almoço, no mesmo texto, releia ele de novo. À noite, releia esse texto de novo, bata na tecla, até que o coração nosso sintonize com aquilo que Deus está falando. Se a gente fizer só como algo que a gente tem que fazer na vida, a gente passa batido, queridos. Muitas vezes eu li e falei: mas o que eu li? A mente da gente já está em ler aquilo para ir para outra coisa. Você não observou nada. Falei: caramba, eu li o texto, voltei, eu passei aqui, eu não li esse versículo aqui. Não já aconteceu isso com vocês? Comigo acontece. Acontece, não estou falando que aconteceu, acontece. Tem que voltar no texto. Porque parece que esse minuto de desatenção é onde o inimigo pega. Deus está falando e parece aqueles desenhos, não sei se vocês viram, tem um anjinho de um lado, parece o diabinho do outro. Parece que na vida espiritual, no campo espiritual, que a gente não vê o campo espiritual, né? Mas é uma guerra, sim. O Espírito de Deus, ele quer agir, e do outro lado ele está aproveitando porque a nossa mente já é um campo fértil. O inimigo está trabalhando sem cessar lá também do outro lado, para passar rasteira no cristão e na igreja, para fazer a gente errar, para fazer a gente pecar, para fazer a gente dar mau testemunho, para a gente falar o que não deve. Eu tenho muitas vezes que eu tenho vontade de bater na minha boca quando eu chego em casa. Que raiva que dá, né? Como a gente é, né? Trilhando com a Bianca, conhecer a gente mesmo, né, Bianca? Que a gente trabalhou hoje. Conhecer a gente mesmo e conhecer a Deus. Fala: caramba, de novo, né? Sabe aquela promessa que a gente faz? Não vou falar, não vou fazer mais isso. Mas a gente faz de novo, não vou falar muito, a gente fala. Eu tenho um problema de falar muito. Não sabe, era tímido quando era criança, agora falo demais. Né? Então eu brigo comigo, e é assim, querido. A vida espiritual é assim, é uma guerra constante. Por que fala que a carne, ela
briga ali com o espírito contra a carne, porque é uma constante. Fala, Senhor, perdoe, ajuda de novo. Caramba, fracassei de novo. Mas que bom que a gente se conhece e percebeu que a gente faz isso. Aí que está a questão. Quando a gente passa batido, a gente nem percebe, a gente fica errando nas mesmas coisas. Vamos encher, né, o nosso coração da palavra de Deus. Faça essa luta, queridos. Leiam a palavra de Deus mesmo. Vá lá, deixa dominar. Está cansado, né? Está desgostado. Abre a palavra de Deus. Nossa, como fala na hora com a gente. Eu tenho um testemunho aqui hoje. Que eu falei o que aconteceu comigo. Eu não tenho dificuldade hoje de falar. Eu compartilho isso com vocês. Para saber que o pastor não é imune, não. Eu não tenho problema de falar sobre isso, não. Não sou perfeito. Não espere um pastor perfeito. Perfeito é Ele. É Jesus. Eu não sou perfeito, não. E é isso que eu quero ensinar para a igreja. É nessa imperfeição nossa que a gente se enche de Deus. E Ele consegue fazer de pessoas indignas que nós somos, incapazes que nós somos, alguém que pode produzir alguma coisa para o reino de Deus. Só Deus é capaz de fazer isso. Que Deus nos ajude e fortaleça, viu, queridos irmãos e irmãs. Deus os abençoe. Amém. Os irmãos tomaram bem atenção na mensagem. E eu tomei. Mais ou menos 40, 50 anos atrás, eu passei por essa frase. E eu li a Bíblia. Li um texto, parece que eu brigava com aquele texto. Eu lia, parece que não entrava, mas eu voltava. Eu voltava, eu lia, ficava lembrando da vaca, quando estava moendo as folhas, fico mordendo. E até que fortaleci, até que eu sentia ânimo de tocar a vida e não precisa me contar, não sabe o que eu passei nesse mundão aqui, de experiência com Deus. Sabe, pastor? E esclareceu aquilo que nós temos que tomar cuidado também, né? Porque ele achar que nós somos super-homem, pode ser que nós caímos na fração, nesse caso que aconteceu esse amigo, esse irmão. Talvez nós achamos que já estamos em condição de expulsar demônios e tudo mais, então cuidado, porque é perigoso, né? Que nós temos que. Eu sempre penso comigo. Aquilo que nós não podemos fazer, não entrega para Deus. Né? Aquilo que está no nosso alcance, nós fazemos. Mas tem coisas que nós queremos fazer além daquilo que. E às vezes nós vamos trumbicar na caminhada, porque às vezes nós queremos fazer uma parte que é só o Espírito Santo pode fazer. E às vezes, gente é tão humano que a gente às vezes acha que a gente tudo pode, não pode nada. O pastor fez crescer, só aquele que sim. Então, muito obrigado, irmãos, pelo compartilhamento que estivemos nesta noite, em estar conjunto e desde a escola dominical, aprendendo coisas bacanas sobre a palavra de Deus e vamos embora para o nosso lar contente. Para mim vai ser eu estava pensando, fui convidado para pregar para a mocidade lá de Alim, quarta-feira. E eu fiz um tema lá e justamente o pastor colocou uma coisa que me advertiu minha mente aqui, que abriu o leque, que abriu o que o pastor, não que eu vou copiar, mas valeu. E nós vamos estar findando o nosso culto de louvor a Deus
Vamos cantar o hino 175 do nosso Cantai. Daí o pastor estará na oração final e a bênção apostólica. Nós estamos encerrando este culto. 175. Vamos cantar em pé? Cantar com bastante vida, né? Porque o nosso general é Cristo, né? Tremendo, vocês viram? É Deus, né? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela dádiva da vida, pela dádiva da salvação.
por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é. Nós queremos, Senhor, nos dobrar diante de Ti, diante da Tua presença. Nos ajude, Senhor, na caminhada, porque nós precisamos caminhar e ajudar outros também a se levantarem. A Tua igreja, Senhor, precisa ser fortalecidos no Espírito, Senhor. Nos ajude, Paizinho, na nossa luta contra o mal, na nossa luta contra a nossa carne, nossa mente, ó Deus, que produza as coisas do Espírito também, ó Deus. Sim, ó Deus. Nos ajude, a gente sozinho não consegue fazer, já sabemos disso, ó Paizinho. Não conseguimos fazer sem o Senhor. Nos ajude a caminhar. O Senhor conhece os problemas, as dificuldades de cada irmão, de cada irmã aqui, Senhor, da nossa igreja, da nossa família, dos nossos amigos, das nossas igrejas, do nosso presbitério, da Assembleia Geral. Às vezes nós cobramos que aconteça alguma coisa de outras pessoas, Senhor, nós não sabemos o que elas estão passando, o que a Assembleia Geral tem passado pelas igrejas, o que o presbitério tem passado pelas igrejas. Nos ajude simplesmente a fazermos a nossa parte e ajudarmos outros para que o Teu reino se estabeleça, Senhor. É tudo que nós queremos, é tudo que nós precisamos, que a Tua paz, o Teu Santo Espírito produza as coisas do Espírito na nossa vida, no nosso coração. É no nome de Jesus que nós oramos, Senhor, e orando ainda a oração que o Senhor nos ensina a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e amado Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação eterna do Teu Santo Espírito, Senhor, brote no nosso coração, Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém. Thank you.